Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos apresentar taxas relacionadas, o que são e como podemos resolver um exercício de aplicação com elas. Mas antes de falar de taxas relacionadas, nós vamos falar sobre taxa apenas. Estou circulando ali, ó. O que é uma taxa? A definição diz que é uma variação de uma variável em relação a outra. Não ficou bem claro, mas com alguns exemplos vocês vão entender melhor. Se nós tivermos, por exemplo, 20 metros por segundo, que é a nossa velocidade, significa dizer que o móvel está avançando 20 metros a cada um segundo que transcorre. Nós estamos relacionando metros com o tempo segundos. Então a velocidade é uma taxa também 80 quilômetros por hora. Muito conhecida essa taxa. A velocidade de 80 km por hora relaciona a distância percorrida em quilômetros pelo tempo em horas. 100 centímetros quadrados, que é uma área, por minuto. Estou relacionando uma área com o tempo. Imagine uma mancha de óleo, feita no oceano, com formato circular. A área dessa mancha avança ou cresce a uma taxa de 100 centímetros quadrados a cada um minuto que transcorre. Então aí está exemplos de taxa. E para nós a taxa vai estar relacionada com derivada, porque a derivada, na verdade, é uma taxa de variação em relação a uma outra variável. Derivada, então, é uma taxa de variação instantânea. E é o que iremos aplicar nessa disciplina. Uma taxa de variação instantânea oriunda de uma derivada. Mas o que são taxas relacionadas? Pela definição, podemos dizer que taxas relacionadas é quando temos mais de uma grandeza relacionada a uma variável. Não ficou bem claro, mas irá ficar claro quando eu começar a dar exemplos. Por exemplo, eu tenho duas variáveis, y elevado ao quadrado, o y é uma variável, mais outra variável, x elevado ao cubo. Tudo isso igual a 91. Temos duas grandezas. Se eu derivar em relação a x, por exemplo, a derivada de y em relação a x, começando então, y ao quadrado, vem o 2 para frente, y elevado a 2 menos 1, estou derivando pela regra da cadeia que nós vimos em derivação implícita, fica dy dx, porque é em relação a x, e 2 menos 1 é 1, então não preciso colocar nada. Mais 3x elevado a 3 menos 1, só que é dx, a variável é x, em relação a ela mesma. Então, dx em relação a x é 1, não precisa colocar nada. Então, posso apagar. E derivada de 91 é 0. Aí está. 3 menos 1 é 2. Bom, neste caso, o que nós temos é apenas uma taxa que eu estou circulando ali. Então, não temos taxas relacionadas. Não estou relacionando uma taxa com outra. No próximo exemplo, nós vamos ter uma situação onde teremos duas taxas. Vamos supor agora que nós queremos encontrar e isolar a derivada de y novamente, mas em relação à variável t. Observem bem que t não temos na nossa equação, é uma variável estranha. Então, vamos derivar em relação a esta variável. Novamente, o y ao quadrado fica 2y elevado a 2 menos 1, que vai ser 1 novamente. Não precisa colocar nada quando é 1. Derivada de y agora em relação a t. Mas, igualmente, o 3 passa para frente. 3x elevado a 3 menos 1, que vai dar 2. Então, podemos colocar 2 direto. E desta vez, a derivada de x vai ser em relação a t e não será 1 agora, porque as variáveis são diferentes. E derivada de 91 é 0, porque ela é uma constante. Repare bem que agora nós temos duas taxas, porque as taxas agora estão relacionadas. Eu ainda poderia isolar o dy dt conforme foi solicitado lá em cima. Aí eu vou ter 2y, derivada de y em relação a t, igual a
menos 3x elevado ao quadrado, derivada de x em relação a t. O 2y pode passar para o outro lado dividindo. Então, dy dt vai ser igual a menos 3x ao quadrado sobre 2y, derivada de x em relação a t. E agora nós podemos afirmar que temos duas taxas relacionadas, dy dt relacionada a dx dt. Aí está então por que taxas relacionadas. Tem duas ou mais taxas que se relacionam. Então vamos agora fazer um exercício de aplicação de taxas relacionadas. Bom, este exercício que nós temos na nossa frente, ao invés de colocar um enunciado, eu vou descrever os parâmetros que temos na nossa frente. Nós temos inicialmente uma escada de 25 metros escorada a um muro e ao solo, conforme o desenho ilustra. Essa escada está escorregando na direção Vx ali, ó, estou colocando a setinha para mostrar que a escada está indo para aquela direção ali, ó, ou melhor, para aquele sentido ali, e escorrega uma taxa de variação de 3 metros a cada segundo. No primeiro momento, a escada tem em relação ao muro 15 metros de distância, ou seja, o tamanho ali no chão é 15 metros, seria a sombra da escada. Nós tínhamos visto que taxa de variação também pode ser derivada de x em relação ao tempo, igual a 3 metros por segundo. Então temos a distância no solo da escada em relação ao muro, que é 15 metros. Temos também a taxa de variação, ou seja, a velocidade com que ela está escorregando na direção Vx. O que nós queremos saber é o Vy, ou seja, o quanto ela está escorregando para baixo. É claro que se ela escorrega na direção de x, ela tem que ir recuando para baixo. E é isso que nós queremos saber, a taxa de variação, ou seja, derivada de y em relação ao tempo. Porque a velocidade y é uma taxa de variação. Para isso, agora, nós vamos ter que encontrar uma equação que relaciona x e y. Podemos chamar a altura do muro de y, tamanho y, e no chão ali, a distância da escada até o muro, eu vou chamar dx. Este é conhecido. Nós sabemos que pelo teorema de Pitágoras, y ao quadrado mais x elevado ao quadrado igual a 25 elevado ao quadrado. Temos um triângulo retângulo. Já temos uma equação. Agora vamos começar a derivar para que as taxas de variação comecem a aparecer. Para derivar, inicialmente escorrega para frente 2y, lá em cima fica 2 menos 1, que na verdade é 1, então não precisamos colocar nada, se é 1. E claro, tem que ter dy, porque é em relação a t. Mas a mesma coisa no x2, escorrega para frente, x, lá em cima é 2 menos 1, também vai dar 1, não precisa colocar. E ainda dx dt. E derivada de 25 ao quadrado, como é constante, é zero. Vamos começar a isolar, então, dy dt. 2y dy dt, que eu quero isolar, porque é o que está sendo pedido. Passa para o outro lado, vai dar menos 2x dx dt. Passa 2y para o outro lado dividindo, e aí eu vou ter dy em relação ao tempo, igual a menos 2x sobre 2y, que passou para o outro lado, né? Dx dt. Aí está a relação entre as duas taxas. Podemos simplificar o 2 com o 2. E aí ficamos com menos x sobre y apenas. O x nós temos. Quem é o x? Tem que buscar lá em cima. Ali está, estou circulando, o x é 15. Então, colocando lá embaixo, x igual a 15 metros. Quem é dx dt? Também foi fornecido. Olhando lá em cima, ali está, circulando em vermelho, né? 3 metros por segundo. Então, dx dt igual a 3 metros por segundo. Está faltando o y. O y não foi fornecido, nós temos que encontrá-lo. Mas eu tenho um triângulo retângulo ali, conforme o desenho mostra, um triângulo retângulo, cuja esse triângulo nos deu uma equação que eu estou destacando ali. Então vamos arrastá-la para cá, porque vamos precisar dela para encontrar o y. Então ficamos com y ao quadrado mais 15
elevado ao quadrado igual a 25 elevado ao quadrado. Dando prosseguimento, eu vou ter y ao quadrado igual a 625, que é o 25 ao quadrado, menos 225. Y ao quadrado igual a 400. Y igual a mais ou menos raiz de 400. Raiz de 400 é 20, mais ou menos não me interessa porque o y é positivo. Y igual a mais 20, o mais não precisa colocar. É uma distância física, portanto é positivo. Metros. Bom, agora nós temos tudo. Y é igual a 20 metros. Finalmente podemos substituir tudo que nós temos. dy em relação ao tempo vai ser menos 15 sobre 20. É claro que é 15 metros e 20 metros, mas metro cancela com metro, então não precisa colocar. E dx dy é 3 metros por segundo. Este não tem como simplificar. Eu ainda posso simplificar por 5, o 15 divide por 5 vai dar menos 3, e divide por 5 embaixo também vai dar 4. Então agora que reduzimos os números, vamos ter dy em relação ao tempo, taxa de variação que eu estou procurando, menos 3 em cima, sobre 4 vezes 3 metros por segundo. 3 vezes 3 é 9, então dy em relação ao tempo igual a menos 9 metros por segundo, claro, dividido por 4. O sinal de menos quer dizer que a distância y está diminuindo, como podemos ver lá no nosso desenho, ó. O Vx é 3, positivo, metros por segundo, e a velocidade de y está no sentido contrário da evolução do y. Então, dy, que é a mesma coisa que dy dt, igual a menos 9 sobre 4 metros por segundo. A posição do y está diminuindo, por isso que é negativo. Então, esta é uma aplicação para as taxas relacionadas. Mas antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo para vocês tentarem resolver. Dada a equação que relaciona x e y, que eu estou circulando ali, também dada a informação que a taxa de variação de x em relação ao tempo é menos 4, e que o valor do y é π sobre 3. Determine derivada de y em relação a t. Eu vou deixar a resposta desse exercício na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. Então, boa sorte na tentativa. Com isso, eu agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado e também aguardo a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.